9 minutos. Meus amigos, aconteceu em Belo Horizonte ontem o primeiro seminário internacional de modernização das polícias judiciárias. Estiveram policiais federais de todo o Brasil, policiais federais da Argentina, Ministério Público Federal, policiais civis de Minas Gerais, Ministério Público Estadual e também o FBI. O diretor-geral do FBI esteve aqui em Belo Horizonte. Eu estou recebendo aqui o meu amigo Paulo Roberto Poloni Barreto, que é o vice-presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais. Poloni, boa tarde. Boa tarde. Tá tudo bem? Tudo tranquilo. Fez uma boa viagem do Espírito Santo para cá? Sim, perfeitamente. Olha, ontem nós discutimos o Seminário Internacional de Modernização das Polícias Judiciárias. O que precisa ser mudado no Brasil hoje para uma polícia mais efetiva, para investigações mais pesadas, para que o bandido não sinta essa sensação de impunidade que a gente fala tanto aqui? O mais importante é que efetivamente se passe a levar a sério o assunto segurança pública no país. A criminalidade, ele não é um problema de polícia, ele é um problema social, mas a polícia está inserida nesse contexto. Então eu acho que nós temos que começar a tratar a segurança pública como ciência, efetivamente preparar os policiais para uma capacitação não só na área do direito, mas em todas as áreas, para que com isso se possa melhorar a investigação. É preciso também que se reformule o inquérito policial, a peça administrativa primeira que se faz na Polícia Civil, no caso, na Polícia Judiciária. E isso, inclusive, foi o palco de discussão ontem no nosso encontro. Por que eu falo isso? Porque mais de 80% das peças, dos papéis que são colocados dentro do inquérito e nada serve na investigação. Então, para você ter ideia de como os nossos inquéritos hoje no país estão sendo mal feitos, mal elaborados, dentro da Polícia Federal, 80% do que é feito, dos inquéritos que são instaurados, eles são arquivados, ou por uma investigação ruim, ou por extinção de punibilidade. No ano passado, a Federação Nacional, juntamente com os 27 sindicatos, nós encomendamos uma pesquisa sobre inquérito policial no país e com o sociólogo Michel Missi, do Rio de Janeiro. Foi feita essa pesquisa no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, em Recife, aqui em Belo Horizonte e em Brasília. E o resultado somente com os crimes contra a vida, que é o principal, é o crime com maior penalidade, é o crime que realmente afronta a sociedade, e não só pelo homicídio, mas até mesmo pela violência como está sendo cometido nos dias de hoje. E aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, os resultados são tristes. Por que eu falo isso? Porque somente 5% dos inquéritos instaurados aqui em Belo Horizonte no crime de homicídio se chega à conclusão de autoria. Ou seja, uma grande parcela dos crimes não consegue chegar aos autores. Então isso faz com que se fomente a impunidade, a sensação de impunidade. Então, efetivamente, o Estado como um todo precisa repensar a segurança pública. O Estado precisa que a polícia não fique mais no poder executivo, para que ela não sofra a influência política de fazer isso ou aquilo. No Brasil é uma coisa muito interessante, eu falo da Polícia Federal. Enquanto a Polícia Federal prendia pobre e miserável, ninguém se discutia a algema. A partir do momento que a Polícia Federal, o braço da polícia, começou a alcançar pessoas mais abastadas e mais seguras, os nossos tribunais superiores passaram a discutir a algema, dizendo que isso é um constrangimento. E não discutir efetivamente esses milhões de reais que são extraviados e que são sonegados por esse país afora. Então o foco político, o foco social dentro do país está equivocado, sabe? As pessoas precisam se conscientizar que essas fraudes, essas sonegações, ela é o principal fator de degradação social e de criminalidade que nós estamos vivendo hoje, inclusive na própria saúde.
Por quê? Porque rouba-se milhões e milhões e não há um investimento público para justamente a sociedade, para dar melhores condições, dar maiores horizontes às pessoas, para quem sabe fugir da criminalidade. Bom, ouvindo o Paulo Roberto Poloni Barreto, que é o vice-presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais, a gente começa a entender que o problema é muito mais grave do que parece. O problema não está só no âmbito da Polícia Civil, só na questão da prevenção que deve ser feita pela Polícia Militar. Está naquilo que eu cobro sempre aqui no Itatiaia Patrulha. Quem faz lei no Brasil não é jurista, é político. E o camarada faz pensando no bem-estar dele, da família, do filho, da mulher, da avó. O problema é esse. E aí, as brechas nas leis existem e o vagabundo se aproveita delas, porque outro dia mesmo, um dos nossos repórteres aqui entrevistou o camarada e falou assim: não, nunca fui preso não, mas eu tenho 3 advogados. Como nunca fui preso, mas tenho 3? Eu não tenho nenhum, eu também nunca fui preso não, mas não tenho nenhum. O sujeito tem 3. Quer dizer, ele acredita que a impunidade existe mesmo, que ela vai continuar existindo nesse país. E infelizmente as nossas leis deixam brechas para isso. Por isso que eu falo, lei tem que ser feita por jurista, por quem entende de lei. Enquanto lei for feita por político, vamos viver o que estamos vivendo. Exatamente. E o quadro nosso é um quadro bem preocupante, principalmente no Congresso Nacional, que se nós fizermos uma análise dos nossos políticos, grande parte deles responde a algum tipo de procedimento. Eu poderia dizer que a grande maioria é ficha suja. No Poder Executivo, até para o próprio governo se manter com um mínimo de governabilidade, ele precisa praticamente leiloar as principais diretorias das estatais, dos cargos públicos. E, por sua vez, o Poder Judiciário hoje, principalmente nas principais, nas esferas maiores, né? Eles estão cada vez mais políticos, porque as indicações de desembargadores, de ministros, de tribunais e tudo mais, elas passam pelo crivo político. Então, ou seja, é um contexto que efetivamente não favorece as investigações e uma apuração para que realmente passe esse país a limpo. Olha, Poloni, eu quero agradecer muito a sua participação, a sua vinda aqui no Itatiaia Patrulha e dizer que quando vier a Minas, o espaço continua aberto, venha tomar um café comigo, você é sempre muito bem-vindo aqui. Eu que agradeço mais uma vez a hospitalidade mineira e com certeza assim que eu vou retornar, eu lhes procurarei. Muito obrigado. Não quero ficar só te encontrando na Superintendência da Polícia Federal, não. Tem que vir tomar um café comigo aqui de vez em quando, tá bom? Perfeito, obrigado. Meus amigos, eu falei com Paulo Roberto Poloni Barreto, que é o vice-presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais. Daqui a pouco